Olá, meu nome é Gerlânia, curso pós de Engenharia de Minas pela Unileia, e essa atividade ela traz as ligações químicas nos minerais e os exemplos que fazem parte dessa classificação. Iniciando, o que é caracterização dos minerais? Nada mais é do que o estudo completo de todas as características mineralógicas, químicas e físicas de um determinado minério. Esses estudos vão desde a análise de amostras de mão até a confecção de lâminas para análise microscópica. Como acontecem as ligações químicas? Para obter 8 elétrons na camada de valência, como previsto na regra do octeto, os átomos estabelecem ligações entre si que variam de acordo com a necessidade de doar, receber ou compartilhar elétrons, e também com a natureza dos átomos ligantes. Elas podem ser iônicas, covalentes, metálicas, de Van der Waals e de hidrogênio. As ligações iônicas são ligações, como exemplo, entre o sódio e o cloro, no qual o sódio doa um elétron para o cloro. Também conhecidas como ligações eletrovalentes ou heteropolares, acontecem entre metais e elementos muito eletronegativos, a metais e hidrogênio. Nesse tipo de ligações, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions. E os ametais e o hidrogênio ganham elétrons, tornando-se ânions. Como exemplo das ligações iônicas, temos os cristais, a halita, o cloreto de sódio. Ligações metálicas. Ligações metálicas, esse tipo de ligação acontece entre metais que englobam os elementos da família 1A, metais alcalinos, e 2A, metais alcalino-terrosos, e os metais de ligações do bloco B da tabela periódica, formando o que chamamos de ligações metálicas. As características diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato dos materiais metálicos, no estado sólido, serem ótimos condutores elétricos e térmicos. A representação molecular do sódio metálico e os exemplos de minerais, que é o ouro, a prata e o cobre. As ligações covalentes são ligações de compartilhamento dos elétrons, que acontecem em virtude de baixas diferenças de eletronegatividade entre os elementos ligantes. Eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares eletrônicos para assim ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. Duas moléculas realizando ligações covalentes, um exemplo aqui, a primeira é Ci2 e um composto simples apolar na segunda, uma molécula polar. As ligações covalentes, os exemplos de seus minerais podem ser o diamante e o silício. Na ligação de Van der Waals, temos ligações provenientes de cargas residuais, unem moléculas na unidade da estrutura não carregadas, concebendo uma estrutura coerente devido às cargas elétricas residuais pequenas presentes na superfície. Elas são pouco comuns no minerais de ligações de Van der Waals, normalmente determinam a zona de clivagem de baixa dureza. Essas ligações químicas são as mais fracas, E aí, como exemplo de ligações de Van der Waals, nós temos o grafite e a mica. Para as ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio são ligações eletrostáticas que ocorrem por meio de um íon de hidrogênio carregado positivamente e de um íon negativamente carregado. São ligações de hidrogênio as ligações mais fracas. Muitas dessas ligações por unidade de volume em uma estrutura faz com que o resultado geral seja um material relativamente duro. E essas ocorrem, como exemplo aí, nos minerais de talco e moscovita. Obrigada.